Essa é a tela inicial do Revit. A partir dela podemos criar ou abrir um novo projeto. Clicando aqui em Novo, será aberta essa caixa de diálogo com as opções de criar um novo projeto ou criar um novo modelo de projeto. Vamos deixar ativa a opção Criar novo projeto. Além disso, temos de escolher um modelo a partir do qual faremos o nosso projeto. O modelo ou template nada mais é do que um arquivo com algumas pré-configurações, como por exemplo unidades de medida de projeto, níveis, etc. Aqui nós temos esses 4 templates nativos do Revit, porém podemos carregar um outro template qualquer a partir do nosso computador. Clicando em procurar, podemos navegar pelos arquivos e abrir o template de nossa preferência. Nesse caso, vamos abrir o template para projetos estruturais elaborado pelo Labio. Clico em abrir e depois em OK. Aí o Revit irá carregar o arquivo. Com essa é a interface do programa. Na parte superior encontram-se as guias e cada guia é dividida em painéis. Aqui, por exemplo, a guia Arquitetura é dividida nos painéis Construir, Circulação, Modelo, etc. Como é possível perceber nas guias, o Revit incorpora no mesmo programa os módulos de Arquitetura, Estrutura e Instalações. Aqui eu vou comentar apenas as guias mais utilizadas para a realização dos projetos. Na guia Inserir, encontramos comandos para inserir uma imagem no projeto, importar um arquivo do AutoCAD, etc. Na guia Anotar, encontramos comandos para detalhamento, como por exemplo cotas, símbolos e etc. Na guia Massa e Terreno, temos os comandos para a criação de massa para estudos iniciais de arquitetura e também comandos para a modelagem do terreno. Na guia Vista, encontramos todos os comandos pertinentes à visualização do projeto, como visibilidade de elementos, criação de vistas de planta, etc. Por último, temos a guia Modificar, que, como o próprio nome já diz, traz comandos para modificar os elementos do projeto. Essa guia possui uma peculiaridade. Ela é ativa automaticamente sempre que estivermos criando ou editando um elemento. Existem também 2 elementos que são de suma importância para qualquer tarefa dentro do Revit, que são o navegador de projeto e a barra de propriedades. O navegador de projeto apresenta todas as vistas do nosso modelo, como plantas estruturais, elevações e vistas 3D. Além disso, ele também exibe tabelas, pranchas de impressão e famílias, que é um item que será abordado posteriormente. Já a barra de propriedades exibe as propriedades de qualquer elemento selecionado. Caso nenhum elemento seja selecionado, ela exibirá as propriedades da vista que está sendo exibida no momento. Por exemplo, aqui ela está exibindo as propriedades da vista 3D que está sendo exibida no momento. Normalmente, tanto o navegador de projeto quanto a barra de propriedades estão ativos na tela do Revit. Porém, caso eu feche algum deles, como por exemplo aqui, é possível reexibi-los indo na guia Vista, Painel e Janelas, e em Interface do usuário eu ativo tanto o navegador de projeto quanto a barra de propriedades. Além disso, tanto um quanto o outro pode ser posicionado em qualquer lugar da tela. Particularmente, eu prefiro posicionar as 2 barras unidas na parte esquerda da tela do Revit. Um conceito importante dentro do Revit é o de família. Família é um conjunto de elementos com propriedades comuns com uma representação gráfica relacionada. Então existem famílias de portas, de janelas, de paredes, de pilares, enfim, de todos os elementos necessários para a modelagem. Por exemplo, nesse modelo temos 3 janelas, uma de 60 por 60 centímetros e outras 2 de 120 por 100 centímetros. Apesar de possuírem dimensões diferentes, elas fazem parte de uma mesma família.
a família caixilho fixo, como podemos ver aqui na barra de propriedades. Sendo da mesma família, elas possuem parâmetros comuns, como o material da moldura, o material do painel, etc. Dentro de cada família, existem os tipos. Aqui no modelo, a primeira janela é do tipo janela 60 por 60 centímetros. A segunda é do tipo janela 120 por 100 centímetros. E a terceira também é do tipo janela 120 por 100 centímetros. A cada elemento da família, aqui no modelo, damos o nome de instância. Então perceba que existe uma hierarquia. Primeiro a família, depois os tipos e por último as instâncias. Ao selecionarmos uma janela, na barra de propriedades são exibidos os parâmetros da instância. Aqui nós temos o nível em que essa janela está alocada, a altura do peitoril e outros parâmetros da instância. Eu vou alterar aqui a altura do peitoril para 85 centímetros, 0,85. Perceba que somente a janela que eu selecionei teve a altura do peitoril modificada, porque eu alterei um parâmetro da instância e não um parâmetro da família ou do tipo. Ainda com a janela selecionada, na barra de propriedades eu posso clicar em editar tipo e alterar os parâmetros desse tipo de janela. Digamos que eu não queira mais a largura de 120 centímetros. Então eu posso alterar a largura para qualquer outro valor, digamos 80 centímetros. 0,8. Além disso, eu posso alterar o nome do tipo clicando em renomear. Eu apago o valor de 120 e digito 80. Ok, ok novamente. Perceba que as duas janelas sofreram as alterações que acabei de fazer, porque elas fazem parte de um mesmo tipo. Digamos agora que eu queira uma nova janela de um outro tipo com dimensões, digamos, 150 por 100 centímetros, nessa parede. Então, na guia Arquitetura, painel Construir, eu clico em Janela. Na barra de Propriedades, está selecionado o tipo Janela 80 por 100 centímetros, da família Caixilho Fixo. Então, na barra de Propriedades, eu clico em Editar Tipo e depois em Duplicar. Eu devo nomear o novo tipo e, nesse caso, será Janela 150 por 100 centímetros. Ok, e um novo tipo já foi criado. Mas apesar do nome diferente, ele ainda possui as dimensões do tipo anterior. Então eu venho aqui em largura e altero para 1,5 ou 150 centímetros. Ok. Agora posiciono a janela no local desejado. ESC e ESC novamente para sair do comando. Digamos agora que eu queira mudar a família de uma das janelas do nosso modelo. Então eu clico nessa primeira janela e depois nesse painel na barra de propriedades. Ele me exibe todas as famílias de janelas existentes, no caso, todas as famílias e tipos. Mas perceba que só é exibida uma única família, caixilho fixo. Isso acontece porque esse template
que estamos utilizando possui apenas uma família carregada. Porém, podemos carregar mais famílias a partir do nosso computador. Para isso, vamos na guia Inserir, painel Carregar da biblioteca e clicamos em Carregar família. Então é exibida uma caixa de diálogo com a biblioteca padrão do Revit, que vem junto com a sua instalação. Perceba que existem famílias para vários tipos de elementos. Aqui abrimos a pasta Janelas. Nesse caso, eu vou carregar essa família folha dupla, dando 2 cliques no arquivo. A família já foi carregada, então clicamos novamente na primeira janela. E na área de propriedades, eu clico nesse painel e seleciono um tipo qualquer da família que acabou de ser carregada. No caso aqui, a família folha dupla. Nesse caso, eu quero manter as dimensões de 60 por 60 centímetros. Então eu vou criar um novo tipo e para isso, com a janela selecionada, eu clico em Editar Tipo, depois em Duplicar. Nomeio o novo tipo como janela 60 por 60 centímetros. Ok. E agora altero as dimensões conforme o nome. Altura 0,6 e largura 0,6. Agora temos uma janela da família folha dupla do tipo janela 60 por 60 centímetros.